Olá, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui retomando, as lives de quinta-feira. Live essa que é para você, para que a gente possa discutir sobre qualquer assunto que envolva tratamento com Invisalign. E o tema de hoje, vocês que escolheram, como fazer a seleção do... Opa, veio aqui solicitação do Eduardo. Como attachment ideal. Fica aqui com a gente que daremos várias dicas de como você deve escolher com critério esse attachment. Eu estava falando aqui com o pessoal que está entrando, que eles que escolheram o tema, né? E é por isso que tem esse espaço aqui. Para a gente poder discutir sobre todas as questões que vocês tenham, porventura, dúvida, trocar experiência. E é para isso que a gente abre essa janelinha às 7 horas da noite de quinta e a gente fecha às 7h30, viu? Então muito fiquem atentos aqui para entrar direitinho no horário. E qual é a ideia desse gap, dessa abertura que a gente abre aqui? É justamente a gente ter um momento para que vocês também perguntem, que vocês participem, para que vocês possam estar tirando suas dúvidas com a gente. Eu sempre falo, aproveitem as oportunidades quando elas aparecem. Porque esse gap de tempo que a gente tem para tirar essas dúvidas. Qual é uma preocupação que eu vejo muito grande nas pessoas, logo de saída? Qual attachment? Por que eu mudo o attachment? Quando eu mudo um attachment? Mas tem um passo antes disso, que é o planejamento mesmo virtual. Você está sabendo fazer o planejamento virtual? Você está colocando os dentes na posição certa? Esse movimento faz sentido? Então, a avaliação dos attachments é a última coisa que a gente faz. Primeiro a gente vai avaliar qual é a biomecânica que está sendo realizada nesse caso. É um caso que tem muita distalização, mas o paciente vai usar elástico? Se não vai, para a distalização, bloqueia os molares. Vamos tentar pensar em uma outra mecânica, talvez no alinhamento estético. Então, eu vejo que as pessoas olham e falam, tenho que mudar. De outro lado, às vezes as pessoas falam, não tem que mudar nada. Então, gente, não é nenhum dos extremos. Eu já vivi nos dois extremos. Eu já mudei tudo, eu já não mudei nada. E o que eu acho que as pessoas têm que entender também primeiro, uma boa anamnese. Aí sim, um planejamento virtual é adequado e uma elaboração de plano de tratamento bem feito. São os 3 pilares do conceito AP que a gente tem. A partir daí, você tem uma anamnese, vai definir qual é o plano de tratamento que você quer. Entendeu? Então, o que eu vejo muito também, as pessoas falam, a Align fez um plano de tratamento ruim. Não! A Align te dá ferramentas de trabalho para você fazer o melhor plano de tratamento. E ainda ajuda você fazendo uma prévia de simulação virtual. Então, eles nos dão ferramentas de trabalho. Então, não cabe, eu entendo, estamos aqui virando 2023, essa altura do campeonato, a gente falar e botar a culpa dos nossos planejamentos em cima da empresa que está tentando ajudar a gente. Aí a gente puxa para nós a responsabilidade. Não tem várias campanhas, nós somos os ortodontistas, que a gente passa a atuar desse jeito. E existem várias maneiras de se customizar. Existem várias maneiras de se conseguir um bom resultado. O que a gente ensina, o que a gente sugere, é o que a gente está fazendo na nossa clínica hoje. É o que a gente acaba fazendo nos nossos casos, que a gente vê resultado, que ensina nas consultorias. E sempre vai ter alguém que vai falar, mas eu vi um caso que também ficou muito bom e não mudou nada. Eu falei, sim. E você vai ter casos bem tratados de aparelho fixo, você vai ter casos bem tratados de Edgewise, de Straight Wire, entendeu? No segmento alinhadores, eu sou, não vou dizer suspeito, mas é o que eu faço no consultório. Eu entendo que o melhor sistema realmente é o da Invisalign, é o que eu uso, é a minha rotina, é o que a gente tem para ensinar. Mas, mesmo dentro desse sistema, você tem N atualizações de programa, N atualizações de inovações na empresa e a possibilidade de customizar. No próprio ferramenta do CleanCheck, você tem lá os attachments convencionais para quem quiser trabalhar. Então, não é uma questão de ser contra ou a favor. Cada um vai customizar da melhor maneira possível. E você vai ter bons resultados de diferentes maneiras também no tratamento. Então, não é uma questão aqui de torcida. Não, eu mudo tudo, não, eu não mudo nada, tá ruim, não. Então, recapitulando, boa anamnese, um bom diagnóstico, define o que você vai fazer.
Aí depois você vai trabalhar em cima do Clean Check no 3D. E a última coisa que a gente vai fazer é justamente pensar na customização dos attachments. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Eu tenho acompanhado a evolução dos attachments, tá, otimizados da Align desde o início. Né? A gente está trabalhando, né, Flávia, aqui no Instituto há 18 anos com o sistema. Então, tinha uma época que não tinha nada, depois eles vieram, eu tive a minha fase sem otimizado, depois eu tive a minha fase só otimizada, depois eu entendi que a gente podia customizar. Não à toa eles existem para isso. Né? Então, quais seriam, né, algumas customizações que eu já poderia falar para vocês? Vamos para uma primeira customização que eu falo sempre, e essa customização em especial não tem nada a ver com a biomecânica do alinhador. Nada a ver. É o attachment otimizado de rotação mesial de canino superior. Tá? Então, é aquela gotinha que vem nos caninos superiores. É um attachment otimizado que tem a conformação justamente para você fazer uma rotação mesial desse dente. Tá? Ele é ótimo biomecanicamente falando. Não tem nenhum problema com ele. Qual é o problema que a gente tem? Estética. Então, ele é um problema attachment que eu já tive muitos casos que o paciente relatou estética como um problema. Puxa, esse dente daqui tá feio, doutor Eduardo. O senhor colocou aqui, né? Tem um chifrinho no meu dente, tem uma anteninha aqui no meu dente. Isso não ficou bonito. Aí a gente faz a mudança por uma questão meramente estética. Tá? Eu entendo que ele provavelmente tem um bom funcionamento, mas a gente tem essa questão estética envolvida. Né? Vamos passar para um outro item, né? Que não chega a ser o attachment, mas também faz parte dos recursos de Smart Force, que é até o Power Ridge. Né? Vamos falar de Power Ridge também, aproveitar, né? Aproveitar o ensejo, porque aqui tudo eu brinco com a Flávia, né? Quem sabe faz ao vivo, né? A gente joga o tema e vai pensando aqui. O Power Ridge. Né? Qual o problema que você tem no Power Ridge? Primeiro você tem que ver se é basicamente um movimento de torque que está acontecendo. Né? Se você tiver associado movimentos de tipping, né? Ou mesmo um pouco de extrusão, já não é interessante para o Ridge, né? Porque ele tem pouca adaptação no dente. Rotação também. Né? Você tem rotação associada, o Ridge ele afasta um pouquinho a setup do dente. Então, se você bota um pouquinho de rotação associada, você também vai gerar problemas de desadaptação desse Power Ridge. Outra situação. Né? Você tem o dente muito lingualizado. Se você tem um dente muito lingualizado, você vai verticalizar, projetar esse dente. Né? Acontece muito em classe 2. Né? Você pega e joga o dente para frente. A cervical dos dentes, onde você tem o Power Ridge, vai ficar um pouco afastada da cervical do dente. Tá? Então você vai ter um pequeno afastamento do acetato, né? Dessa cervical do Power Ridge, e com isso, ele vai acabar arranhando o lábio do paciente. Não são todos os pacientes que vão ter esse problema. Tá? Mas se estiver arranhando o lábio do paciente, se estiver incomodando um pouco, o que acontece? O paciente vai usar menos. Engraçado, Eduardo, você falar isso, que é uma das consultorias que nós fizemos. A consultoria era de uma doutora e o tratamento era dela própria. Então, essa doutora lá da consultoria, né, havia um Power Reads em todos os incisivos superiores. E aí, o nosso protocolo, né, mais de um dente, esses Power Reads podem incomodar. E eu avisando isso para ela, ela falou assim, Flávia, vamos fazer um teste? Como é comigo mesmo? Eu quero ver, e isso é bem legal, né? Acho que a gente precisa, né, experimentar. Eu usei Invisalign Eduardo que me tratou com Invisalign. Isso que tá assim, ó. Tá bem bonito, viu? Ela queria experimentar, ter essa experiência com os Power Reads, se realmente machucavam. E depois ela me mandou uma foto, né? Ela fez uma inversão de lábio, fez uma foto mostrando como se fosse uma tatuagem na mucosa, né? Porque fica realmente machucadinho ali. E o relato dela realmente incomoda. E como o Eduardo falou, se incomoda, a gente usa menos, né? Porque fica desconfortável. Então, a ideia é que incomode o menos possível, tá? E eu coloquei aqui, Eduardo, vou tentar virar enquanto você fala, uma imagem de attachment. Vou aproveitar então e falar assim, e se eu já planejei, né, o Power Ridge, isso já está incomodando, o que eu faço? Você não precisa correr tradicional, tá? Você simplesmente pega a sua fresa, sua broca e faz um polimento no bordo do acetato
para fazer um pequeno bisel, um pequeno recontornozinho, né? Alivia um pouquinho o bordo do alinhador. Isso normalmente já resolve. Tá? Só que o chato é que você tem que fazer todos os alinhadores isso. Tá? Outro ponto também sobre o Power Read, que por acaso foi tema de discussão no grupo, né? O Masters App, que é o grupo de discussão que a gente tem no Fórum Latam, né? Que é do grupo da América Latina, uma aluna lá do grupo, ela colocou um caso, uma grande retração periodontal. Na verdade, o caso havia sido tratado, não sei qual foi o aparelho que foi usado, mas tinha uma barra lingual, provavelmente essa barra estava ativada, e a raiz do dente foi toda para vestibular. Né? Então, a raiz desse dente foi toda para vestibular. Nesse caso em especial, aí sim, você não vai usar a táxima por um problema periodontal, né? E você vai manter o Power Read. Eu entendo que aí o Power Read é muito bom, né? Porque você vai estar trabalhando o torque desse dente. Tá? A gente tem, inclusive, um caso nosso aqui também do Instituto, e que foi uma consultoria, inclusive, tá? E que nós trabalhamos o torque desse incisivo. Aí sim eu te digo, nesses casos de grandes retrações, que você tem que trabalhar o torque, um paciente com problema periodontal gravíssimo, como esse que estava lá, para mim a melhor indicação é, sem dúvida alguma, alinhadores. Você vai para o sistema da Align e vai trabalhar com Power Read. Mas está lingualizado, mas pelo amor de Deus, você tem que estabelecer relação custo-benefício. O dente já tem um comprometimento periodontal absurdo. Você vai colocar uma taxa para fazer retenções, ficar puxando e tirando, tá? Aí a gente corre para o Power Read mesmo, independente, tá, da inclinação que ele estiver aparecendo para você. Tá bom? E o que você trouxe para a gente, Flávia? Então, porque às vezes também o profissional pode ter dúvida, Eduardo, em como identificar o Power Read, né, no CleanCheck. Sim. Então, Perfeito. essa imagem aqui, se vocês chegarem com o mouse aqui perto, esse é o Power Read, tá? Ele vai aparecer assim no seu CleanCheck. E ele é ótimo para torque, né? Mas como o Eduardo falou, se a gente tem outros movimentos associados, como extrusão e giro, a eficiência dessa correção de extrusão e giro, ela fica um pouco aquém com o uso do Power Read. Então, é escolher. Aqui vocês estão vendo que a gente permitiu, deixamos esse Power Read, porque também ele não tem outros dentes, né? Substituímos, tá bom? E o que eu queria mostrar aqui, basicamente... Posso mais uma puxadinha no Power Read? Movimentos de tipping também não funcionam tão bem, porque você não tem um tracking no meio do dente para poder inclinar. E quando você tem, por exemplo, correções de linha média, em que você vai pegar um incisivo, por exemplo, e vai mexer com ele no mesodistal. Então você também precisa de uma taxa nesses dentes para poder fazer esse travamento. Tá? Boa! Agora a gente vai mostrar como a inteligência artificial pensa. E é simples. Vocês estão observando que esse é um attachment otimizado, né? E todo attachment otimizado tem uma área plana. Uma área plana, uma área plana. É nessa área plana que é o apoio para a aplicação da força do plástico. Então, aqui, ó, controle de raiz, e a gente observa o movimento que esse dente faz. Ele tem uma pequena distalização. E esse controle de raiz, com essa área plana aqui, permite que a gente não tenha inclinação exagerada com o tip back desse dente, né? Como jogando esse dente para trás com a distalização, a raiz não venha. Então, aqui é um controle melhor. E esse aqui? Tem até pista, né? Tem... Já coloquei a CleanCheck cola. Hoje da pista. Não, E esse aqui? É só ler, né? Aí não apareceu agora, olha só. Agora só não apareceu, só para fazer tanta vergonha. Olha ele lá. E esse aqui? Esse é de rotação. Porque, olha o plano aqui, ó. O plano está aqui e sem fazer o movimento, vou voltar com ele. Sem fazer o movimento, a gente já sabe para onde esse dente está girando, né? Se o plano está aqui para a distal, o plástico vai apoiar aqui no plano do attachment otimizado para girar esse dente para a mesial. Olha, mágica, né? Assim a gente já entende a aplicação e eleição do sistema da inteligência artificial para a colocação dos attachments otimizados. Vira para o outro lado de novo, Flávio, que acabou de me ocorrer uma coisa bem legal aqui. Dá uma olhadinha no 1.6, né? Olha o attachment que a gente tem aí. Pô, mas Eduardo, a gente não está nem mexendo esse dente, né? Como é que tem um attachment aí?
Esse dente é justamente um atáchimo de retenção, tá? Ou até muito parecido com os de controle de expansão. Pode até que tenha tido uma expansão e a gente tirou o movimento. Você coloca em cima dele para a gente ver qual era, por acaso, qual era esse atáchimo? Não, do 1.6, o molar superior. É de Retenção. controle de retenção. Então, esse é justamente o G5. Tá? Ele está travando esse dente para fazer um pouco de intrusão dos dentes adjacentes. Tá? Então, ele é um atáchimo otimizado. Tá? No caso, a gente não está nem se mexendo, ele é comumente mais associado na região de premolares, para poder fazer essa retenção, mas também tem esse formato em casos de expansão. E Aproveitando que a agora gente a tinha gente tem ali. uma. Vou falar. Eu quis abrir aqui para modificação, para mostrar uma novidade, né, Eduardo? Isso, olha que legal. A gente tem agora, você pode escolher o seu próprio atáchimo otimizado. Ó, aqui eu consigo colocar. Ops. Por que Acho eu que não não, porque consigo você colocar? já ia responder. Ah, mas aí você me ajuda, responde. Por que eu não Então consigo tá colocar? ótimo. Que às vezes o profissional, né, fica. Ah, ok, eu entendi que às vezes eu preciso tirar o Power Read por essas situações. Poxa, mas eu não estou conseguindo colocar o attachment ali. Aí você pega e tira o Power Read. Aí tirou, né? Clica com o botão da direita, seleciona eliminar, ou então arrasta para a lixeira e aí você joga otimizado. E aqui apareceu até uma situação inusitada, né? Que o sistema nem deu opções. Muito provavelmente porque esse é o movimento que mais sobressai para esse dente, né? Certo. Em algumas situações, quando a gente vai colocar o otimizado, o sistema permite que a gente escolha qual dos movimentos que se sobressaem nesse dente e qual otimizado você quer colocar. Tá Nesse caso ele bom? proibiu mesmo, a gente seleciona outro dente para tentar. Vou selecionar. Vou tirar esse. Isso. Ah, aqui Vamos já ver. aparece, viu? Ah, que legal. Ó, vou colocar aqui, ó. Olha que barato. A gente tem essas três opções para esse lateral. Por que o sistema está dando três opções para um dente? Três opções de otimizado? Porque esses são os três movimentos mais amplos que a gente tem nesse dente, tá? E aí cabe a nós, ortodontistas, como o Eduardo fala, definir qual é o melhor attachment otimizado para essa situação. Isso. Tá. Vamos dar uma olhadinha. Eu achei bem legal. Mas olha, um detalhe, você vê que não aparece o atáchimo que você escolheu. Você vai ter que Isso. fazer o live update do caso, tá? Para poder. Esse caso está com o live update habilitado? Opa, já está habilitado. Tá, Já está mas eu só estou fazendo. pensando aqui que eu já tinha estruturado esse planejamento todo, mas aí depois eu lembro de Ai, senhor, voltar. depois a gente volta e faz de novo. Tá? E o que é Você o live fala. update? Só para a galera aí. Ah, tá ótimo. Então, gente, ó, qual é a função do Live Update? O Live Update é uma ferramenta incrível que chegou para que você possa trabalhar o seu 3D, tá? Fazer as modificações que você quiser no seu caso, tá? E depois o que você faz? Você atualiza esse plano de tratamento, tá? Então, você não precisa mandar para o técnico estar te retornando depois. Então, você ganha muito tempo. Olha os attachments que entraram aí, ó. Um attachment, vamos ver quais foram aqui. Temos um binário para controle de inclinação e torque. E otimizado. Eu pedi para você ler, Flávia, que eu não estou conseguindo ler daqui da minha telinha, não. Opa! Controle de raiz, esse que não deu Esse controle de opção. raiz, não deu opção. Recolocar ciclo Attachment de otimizado. recuperação de fabricação. Tá ótimo, otimizado, que faz um pouco de rotação desse dente também. Tá? Um detalhe, Eduardo, já que tem tantas opções de attachment otimizado, qual é o melhor? Aí entra, né, a nossa visão de clínico, a nossa customização. Alguns eu até coloco, como vocês viram, vira aqui para o lado direito agora, para a boca do lado direito. Né? A gente tem aqui no canino e no molar inferior, a gente acabou não colocando os attachments otimizados. Às vezes eles não cabem com os recortes de botão, tá? Os recortes, perdão, pré-elástico. Então a gente gosta de botar esses retangulares para dar um pouco mais de tracking, para melhorar a adaptação. Mas isso é uma questão pessoal, é uma questão de preferências nossas aqui do Instituto. Por isso que eu sempre falo, a pessoa vai dizer, Eduardo, mas eu vi aquele caso que tinha otimizado, que foi publicado e deu certo. Ótimo! Né? Você vai customizar da maneira que você achar melhor para o seu caso. Tá? Por exemplo,
Um outro tipo de situação que eu gosto de mudar o attachment, né? Se eu tiver, por exemplo, um attachment de rotação, né, que eu tenha pouco acetato na cervical, isso às vezes quando acontece. Acho que nesse caso não está tendo. Será que tem do outro lado? Não, Não. também não tem, né? Então, se eu tiver um attachment otimizado, como são essas gotinhas aqui, né, que a doutora Flávia acabou de mostrar, do 4.5 do 4.4, às vezes eles estão muito próximos da cervical. E se você tem um attachment desse próximo da cervical, com menos de 1 milímetro de cervical, tá? Aí eu gosto de trocar. Porque eu entendo que eu tenho que ter uma quantidade boa de acetato na cervical para poder ter uma boa adaptação. Tá? Uma outra situação, se eu tenho uma inclinação de raiz, tá, muito grande, isso às vezes acontece. Eu tenho um dente aqui, tá, e aí a maior parte do movimento desse dente é radicular, um tipping de raiz, um tip back, por exemplo, ou um tip forward de raiz, alterando a inclinação. Né? E aí eu tenho só um ponto de apoio aqui, na oclusal, na face vestibular. Né? Esse é um tipo de caso que eu também prefiro trocar. Tá? Aí sim, muitas vezes eu boto até um convencional retangular de 3 milímetros. Tá? Por quê? Porque eu quero ter, como se eu tivesse um slot aqui para poder fazer esse movimento. Tá? Outro ponto. Tá? Não raro, a gente tem o molar superior também, que ele tem uma extrusão da cúspide mesovestibular. Então eu vejo muitas vezes o molar superior e ele tem uma pequena inclinação, um tip, né, um tip forward, né, com uma extrusão da cúspide mesovestibular. Aí nesse caso eu vou querer realmente um retangular. Muitas vezes o otimizado ele vem com uma meia-lua para distal, por conta que ele dá preferência para o movimento de rotação. Tá? E não para esse movimento de tipo. Aí já teve gente que virou e falou para mim, Eduardo, mas aí então tá errado, né? Eu falei, puxa, gente, mas já melhorou tanto, é que o pessoal também gosta de reclamar muito, né? Então, assim, já melhorou muito todo o sistema de otimizados da Line. E aí cabe a gente assumir o nosso papel como ortodontista e fazer as customizações que você achar necessárias. Tá? Eu não acho que seja errado sugerir e observar, é assim que todos aprendem. Mas o ponto é, pense no movimento. Tá? A doutora Flávia mostrou como é que funciona. Aquela parte reta ali está empurrando, né? A parte abaulada serve de apoio. A gente mostrou naqueles otimizados de controle de giro, tá? Tanto superior como inferior, as meias-luas e os de rotação inferiores. Faz sentido esse movimento biomecanicamente para mim? Sim ou não? Você pode escolher se vai manter ou não. Tá? Os critérios vão depender muito mais até do olho clínico do profissional, tá? Entendendo a força que está sendo aplicada naquele dente, do que um pacote de regras. Claro que a gente também vai ter os nossos pacotes de regras aqui, porque a gente precisa seguir um protocolo. Tá? Quem já trabalha com a gente, quem está nos grupos, né, que a gente tem de dúvidas, né? O AppMaster, tanto em português como o Masterzap, perdão, mudou o grupo nome essa semana, daí eu cometendo grave. Né? Os grupos de dúvidas, tanto em português como em espanhol, né, que a gente mudou agora para Masterzap, estão acostumados com as customizações que a gente costuma fazer. Né? Quem já contratou consultoria SEDOC com a gente também, já viu que a gente tem uma padronização, e quem está com a gente há muito tempo já viu que nós mesmos mudamos e evoluímos também. Que a gente começa a modificar mais, de repente começa a modificar menos, né? E com o tempo, cada um vai criando seus próprios protocolos. Tá? Por exemplo, não raro, eu pego um clean check que veio com distalização do segundo molar sem attachment. Puxa, Eduardo, mas o que aconteceu? Não sei. Pode ser algum erro na renderização da imagem, ou não colocou. Né? Aí eu vou lá e coloco um convencional. Né? E dentro da customização que a gente gosta de fazer para o convencional, seguindo o que a gente vê no otimizado, né? A parte reta, né? Você vê que o retachment retangular convencional, ele não é bem um retângulo. Né? Tem uma parte abaulada e tem a parte reta. Então, a parte reta desse attachment se opondo à direção do movimento. Tá? Espera aí que eu Regra vou básica. mostrar isso aqui. Tá. Regra básica, parte reta se opondo à direção do movimento. Tá? Eduardo, você bota vertical ou horizontal? Eu boto horizontal. Ah, mas vertical não funciona também? Eu falei, gente, isso é discussão de angle e bag, né? Porque o bag botava slot vertical e o angle horizontal. Gente, back to the olds e dava certo, o bag também tratava bem. Eu prefiro o horizontal, porque se eu tiver um dente muito pequeno, uma coroa clínica pequena, né, o vertical
pode me deixar com menos acetato na cervical. Então, por uma questão simples de ter que pensar menos, eu tenho a preferência para deixar sempre horizontal, sempre que possível. A exceção, né, caninos e molares, que nem a gente está vendo aqui, porque eu quero que eles se oponham à linha de ação de força do elástico para me dar mais retenção do alinhador. E, eventualmente, no incisivo inferior, que eu vou colocar ele vertical, porque ele está muito apinhado e muito retraído dentro da arcada. Tá? Outra customização que a gente gosta de fazer no vertical, no attachment horizontal, a gente faz um pouco de inclinação, que o attachment também inclina no longo eixo, tá? A gente faz um pouco de inclinação dele para a cervical. Tá? Por quê? Ele não fica tão retentivo, mas se você estiver tendo algum problema de adaptação, tá? O alinhador consegue pegar ele mais facilmente. Pelo menos é a nossa visão que a gente tem aqui no Instituto, tem funcionado bem, né? Já estamos aí com 4.000 consultorias, tá, prestadas, a gente já está fazendo esse tipo de attachment assim já há muito tempo. Tá? Então, você consegue deixar ele não tão retentivo, mas se tiver algum grau de desadaptação, ele consegue recapturar isso com mais facilidade. Tá? Por fim, né, outro detalhe da customização que a gente faz dos attachments, quando a gente acrescenta attachment, né, quando a gente vê necessidade de acrescentar attachment nos incisivos inferiores, como o diâmetro deles, mésio-distal, é muito pequeno, é muito curto, estreito, a gente tende a deslocar ele para o lado contrário ao giro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar esse attachment, imagina que aqui a minha tela é a face vestibular, tá, do seu incisivo inferior. Aí eu vou colocar um attachment meio aqui no meio. Droga. Se eu colocar esse attachment aqui no meio, eu vou ter muito pouco acetato aqui e muito pouco acetato aqui também. Então, eu quero girar esse incisivo para cá. Eu quero fazer um mesial out desse incisivo. Eu vou pegar esse attachment que está aqui e eu vou deslocar ele para cá. Porque eu tenho toda essa superfície aqui, ó, livre para o acetato poder entrar. Olha lá, o acetato ele entra e consegue ter mais superfície de acetato, ele efetivamente entrando na mesial desse attachment, para poder fazer essa pressão empurrando esse attachment. Tá? De outra maneira, se você coloca ele muito no meio, lembra que o acetato da Invisalign tem 0,7 milímetros de espessura. Então, se ele está em uma posição muito apinhada, né, esse acetato ele pode não conseguir entrar e não vai ter pressão suficiente para empurrar esse dente. Então, a gente tem que pensar início, meio e fim, né? Desde o início do tratamento até o final na posição desses attachments que a gente vai colocar. Opa, a Flávia voltou. Voltei, mas eu estava aqui, hein? Não saí, não. Eu estava aqui. É importantíssimo vocês também participarem com as suas experiências, né? Gente, hoje mesmo, eu fiz uma consultoria que a profissional não tinha colocado attachment e era incisivo e o dente funcionou e corrigiu, né? Mas outros fatores, além do movimento, é importante que a gente se atente também. Nesse caso em especial, era um caso com diastemas. Então, nessa situação, eu tenho um abraçamento muito melhor do plástico, né, ao dente. E com isso, a gente tem uma previsibilidade muito maior. Bem, pessoal, 7h30. Muito bom estar aqui, abrir essa janela com todos vocês. Participem muito. Coloquem as dúvidas lá no direct do Instituto, assim como as sugestões, que quinta-feira também estaremos aqui. E quem quiser participar com a gente, só falar, opa, eu quero participar, entrar ao vivo com vocês para a gente conversar. Tereza Salles, tudo bom? Vocês todos são muito bem-vindos. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado, boa noite a vocês, Mônica Safaldes, Henrico, tá? Rodrigo Assunção e outros que eu não vou conseguir falar todo mundo. Como eu sempre falo, em respeito ao tempo, né? Uma boa noite para vocês e tudo de bom.